países. Capítulo 9. Progressos apesar dos reveses de 1924 a 1946. 1. Morre o último pioneiro. A morte de J.N. Lowgoroge, em 1924, marcou o fim da era dos pioneiros. Na próxima sessão da Conferência Geral, 1926, 150 obreiros foram enviados a campos estrangeiros. Pouco tempo depois, hospitais e escolas foram abertos na Etiópia, Japão, Angola e Filipinas. Novas missões foram estabelecidas nas Ilhas do Sul, Oriente Médio, Camarões, Brasil e Índias Ocidentais. Nesta década a obra progrediu grandemente. A semente semeada pelos pioneiros, abençoada e regada pelo Espírito Santo, produziu frutos. 2. Os anos da Grande Depressão. A Grande Depressão financeira que varreu o mundo em 1929, e nos anos seguintes, retardou, de algum modo, o progresso da Igreja. Em 1930, C.H. Watson, presidente da divisão australasiana, foi chamado para ser presidente da Associação Geral. Era um homem que se destacava por sua integridade financeira e precisão nos negócios. Como resultado da depressão econômica entre 1931 e 1934, as entradas mundiais da Igreja decresceram em 54 milhões de dólares. No entanto, é empolgante observar que o número 45 de membros cresceu para 90 mil e que, apesar da crise, 48 missões foram estabelecidas. Mais 654 obreiros foram empregados e o Senhor recompensou a fé do seu povo. 3. As primeiras lanchas missionárias. A ideia de realizar uma obra médico-missionária itinerante no rio Amazonas utilizando lanchas adaptadas para isso nasceu no coração de um jovem alemão, Hans Mayer. Ele embarcou para o Brasil, por conta própria, em companhia de seu irmão. O sonho começou a tomar forma. Logo, em 1931, 2 enfermeiros, Leo B. Halliwell e sua esposa Jessie, puseram em serviço a primeira de uma série de lanchas Luzeiro, que mais tarde se tornariam em uma frota de lanchas médico-missionárias que navegam, até o dia de hoje, pelo Amazonas e por outros rios da América do Sul. A primeira lancha dos Halliwell foi comprada por acidente porque não havia dinheiro para construir uma clínica. Esse fracasso aparente resultou em um bem-sucedido método de evangelismo. 4. Organizam-se sociedades de temperança. A Associação Geral organizou formalmente em 1932 a Sociedade de Temperança Americana, quando orçamentos reduzidos proibiam investimentos de grandes somas de dinheiro. A obra de temperança cresceu apesar das dificuldades e a Sociedade Internacional, 1947, destacou-se naturalmente. A Sociedade de Temperança Americana é herdeira de uma organização fundada em Boston, em 1826, que tinha o mesmo nome, antes que o movimento adventista começasse. 5. Criação de um seminário teológico. O Seminário Teológico Adventista do Sétimo Dia foi estabelecido em Washington, D.C., em 1936 com o propósito de manter nossos ministros emparelhados com um elevado padrão de educação. O seminário recebeu alunos de todo o mundo e, a princípio, ofereceu cursos em nível de mestrado e, com o tempo, estudos em graus mais avançados. Em 1960, o Seminário Teológico tornou-se parte da Universidade de Andrews. O nome foi dado em homenagem a J.N. Andrews, o primeiro missionário. 6. Expansão da indústria de alimentos saudáveis. A partir de 1897 começaram a sugerir o que hoje são nossas fábricas de alimentos saudáveis. Com o tempo se estabeleceram fábricas nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Dinamarca, Inglaterra, Alemanha e outros lugares. Essas fábricas têm sido uma vantagem para a Igreja porque significam uma bênção tríplice. A. Proporcionam alimentos saudáveis. B. Provêem empregos para os membros da Igreja. 46. C. Provêem recursos para as missões e para a obra educacional. 7. Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Mal o mundo havia se recuperado da depressão financeira quando a Segunda Guerra Mundial começou. Com a chegada da guerra, novos obstáculos deviam ser superados. Certos materiais, como o papel, escasseavam, afetando a obra de publicações. O transporte era difícil e perigoso, afetando o programa de comunicações e visitas,
programa vital para manter a unidade da família mundial de membros. A guerra destruiu edifícios e outras propriedades da igreja, causando prejuízos de importância. Alguns obreiros foram mortos, levados a campos de concentração ou feitos prisioneiros. Outros ainda tiveram que abandonar o campo de trabalho, afetando o desenvolvimento das atividades missionárias. Mesmo assim, apesar das dificuldades, a mão do Senhor permanecia sobre sua obra, e ela prosperou a um grau não esperado. 8. Uma década de unidade e avanço. Várias decisões significativas foram tomadas entre 1913 e 1941, marcando um período de unidade e avanço. Por exemplo, em 1931 foi adotada a Declaração das Crenças Fundamentais. Em 1941 adotou-se um certificado de batismo uniforme, com o resumo das crenças fundamentais, e o concerto e voto a 13 questões para o candidato responder. ênfase renovada na apresentação de doutrinas cristocêntricas. 9. Cresce a obra de rádio. O pioneiro da radiodifusão adventista foi H.M.S. Richards. Ele teve a ideia de começar um programa de rádio. Em 1920 e em 1926 o primeiro programa foi ao ar. O início foi muito humilde, pois o escritório havia sido adaptado de um galinheiro. Apenas em 1914 que a Voz da Profecia foi aceita como um projeto denominacional. Hoje o programa VP alcança costa a costa da divisão norte-americana, utilizando cerca de 800 emissoras. Programas semelhantes e afiliados em outros países são transmitidos por mais de 1000 emissoras. H.M.S. Richards Jr. seguiu os passos do pai tornando-se o orador oficial da VP. A Escola Bíblica Radiopostal tem sido um método excelente para atender aos interessados. Através dela, milhares de pessoas têm conhecido a verdade para este tempo. Capítulo 10.